Qual que geralmente é o problema mais rotineiro, assim, que as pessoas mais chegam a você? No É. consultório? Eu ia te perguntar também em cima disso. A gente está passando uma epidemia de depressão? Você acha? Boa pergunta. Eu vou responder a tua que é mais fácil. O que é mais frequente são transtornos de ansiedade e depressão. Então é isso que vem mais no meu consultório. É, Essa pergunta da epidemia ela é bem interessante. Assim, o que aconteceu com a saúde mental agora, com a história da pandemia, eu brinco que ela entrou pela porta da frente, né? Já trabalho com essa história de Claro, saúde mental, não claro. só no consultório, na academia, mas a gente montou lá o Instituto Ame Sua Mente, cujo propósito é uma mudança da cultura sobre saúde mental, em que as pessoas se apropriem da própria saúde mental desde cedo para poder se desenvolver e prevenir problemas. Então, diminuindo o estigma. Mas quando a gente falava disso, é como se saúde mental entrasse pela porta dos fundos, assim. Com a pandemia, entrou pela porta da frente. Claro, Porque o cara agora todo tem mundo desculpa, encarou, né? né? Eu posso Então, falar que eu tenho depressão. A pandemia ferrou comigo. Mas isso sim, Nato, até aí que eu ia chegar, mas o que aconteceu é o seguinte, todo mundo teve um desafio de saúde mental. 100% das pessoas. Por quê? Você saiu da zona de conforto, você tem uma ameaça, que é a tal do vírus, que você vai morrer, ou alguém próximo vai morrer, tem uma ameaça econômica grave. Então, mudando a rotina, fazendo o trabalho aqui, eu tendo que trabalhar dentro da ameaça, todo mundo tem que lançar novos mecanismos de superação, de enfrentamento. Então, aí, saúde mental é o que você usa ali para... Você lança a mão, né? Então, o modelo de ansiedade é o que gera o vírus, né? Vai morrer todo mundo, vai se espalhar, não sei o que, não sei o que. E eu acho que a gente vai esquecendo, né? Mas lembra aquele comecinho que você não sabia o que ia acontecer? Não, Mais um mês dentro de casa. Mas Mais um mês tem uma dentro de nova casa. variante agora no Reino Unido, que estão falando que é muito mais, né, potente. Então, mas a nova variante é infinitamente menos estressante do que você ficar mais um mês. Porque agora a gente já sabe o que é uma nova. Mesmo que ela seja mais grave, né? Pelo menos você já sabe Porque o que você que sabe como é que acontece. você enfrenta. Se a gente tiver um outro lockdown, a gente já sabe o que é. Ali atrás, o nível de estresse era absurdo. E aí a conversa sobre saúde mental, ela veio à tona. Então, 500 mil lives e entrevistas. Mas, obviamente, não sei o que, aumentou o número de consultas então, que você teve. então, isso que é interessante, né? Então, aí, nego media, né? Dados. Tem mais ansiedade, mais depressão. Pô, lógico que vai ter, entendeu? Media. Sintoma de ansiedade, sintoma de depressão, tinha. Tinha gente que reage mais quieto, não tô com vontade de fazer nada e tal. E tinha gente que ficava super ansioso, o que vai acontecer com a minha vida e tal. Não, eu adorei. Você Eu tá em adorei casa. ficar em casa. Porra, a coisa que eu mais gosto é Eu ficar também em gosto de casa, ficar em casa. e aí eu tenho a desculpa, né, de ficar. Até hoje tem gente que fala assim pra mim, vamos jantar fora pra pandemia, cara. Pandemia, não Tô em posso. casa. Pandemia. Agora todo mundo já pode sair, cara. Então, e é interessantíssimo. Mas aí o que aconteceu? É isso que o Neto estava falando, né? Então as pessoas começam a buscar ajuda pelo sofrimento mental, não necessariamente pelo transtorno, porque aí tem uma diferença, né? Você pode estar sofrendo, mas não necessariamente ter depressão. Tô mal, tô angustiado, tô com um conflito com a minha mulher, o meu filho não me deixa em paz, tal. E aí teve uma busca de ajuda por causa disso. Então aumentou a ansiedade e a depressão, aumentou sintoma. Né? Mas adoeceu mais gente, né? Que é a tua pergunta. Você sabe que no começo se dizia que sim, mas os bons estudos... O que eu quero dizer com bons estudos? Eu vou ficar meio chato, né? Ficar falando muito de ciência. Imagina. Não, fica chato pra caramba, mas vou falar, porque eu acho que é o que, Aqui é um o papo que vale. aqui Assim. é um papo de laboratório, fica tranquilo. Não, assim, um estudo bom, o que é? Um estudo de segmento, a gente chama de coorte. Porque você só faz relação causal ao longo do tempo. Porque, tá mais ansioso ou não tá mais ansioso, você não tem comparação. E aí a gente tinha uma coorte de 2.500 crianças e adolescentes já são adultos jovens, e a gente viu entrar na pandemia e avaliar nessa fase. E assim como nós, né, tem umas duas cortes inglesas muito legais, uma outra corte brasileira de adultos aposentados e tal, e nenhuma delas mostra aumento de doença. Aumento de O doença cara que era muito doente pequeno. já era doente. Sim. Então, Aí tem os caras que têm a doença que deram uma piorada. Tem algumas pessoas que deram uma piorada e voltaram, bounce back, né? Pingou e voltou. Mas o que aconteceu é o seguinte: você via lá as matérias, isso é concreto, aumentou consulta em psicólogo e psiquiatra. E aumentou venda de antidepressivo. Mas era esse o ponto que você estava falando.
aí é uma explicação, é uma especulação, né? Não tenho dado para dizer isso, mas basicamente o que a gente acha que ocorreu, aumentou o sofrimento de fato, então a pessoa pode ter piorado, mas a outra coisa que diminui um pouquinho o preconceito, porque você fala, eu tô assim por causa da pandemia, todo mundo tá assim, então eu posso buscar ajuda. Entendi. Entendeu? Você sabe que os nossos dados mostram que 80% das pessoas que têm problema não buscam ajuda, com um diagnóstico. E o principal problema é preconceito. É isso que eu ia perguntar. Você vê muito preconceito ainda com o psiquiatra? Porque o pessoal acha assim, eu não tô louco, eu não preciso de um psiquiatra. É total. Não, agora diminuiu um pouquinho com a pandemia. Não, total. O Andrew Solomon, lá, do Demônio do Meio-Dia, tem uma palestra dele que ele fala isso, que ele fala que ele uma vez foi dar uma palestra, ele é um arquiteto que escreveu um best-seller sobre a depressão que ele tinha e tal. Ele fala que foi dar uma palestra, uma mulher antes da palestra falou, olha, eu tenho um problema e tal, eu tenho uma depressão, eu tomo um remédio e tal, e eu não sei como falar isso para as pessoas porque eu tenho vergonha e tal. Enfim, acabou ele deu a palestra, veio um cara, eu tenho assim e tal, e eu escondo o remédio porque não sei o que. Era marido e mulher, e os dois escondiam um remédio um do outro. Os dois tinham depressão e não queriam falar pro parceiro, né? Você sabe que ele é inglês, né? E na Inglaterra, que já mudou muito, né? Já tem muito mais informação. O atraso é mais ou menos de 10 anos para busca de ajuda. Nesse caso, os dois estavam buscando ajuda, né? Mas se atrasa a busca de ajuda, o que acontece? Os problemas, eles cronificam. Como tudo na medicina, cronifica. Então fica mais difícil de tratar. Início de problema, você trata com psicoterapia, mudança de ambiente, atividade física, melhor alimentação, dar uma organizada no ambiente e tal. Quando a doença vai evoluindo, é muito mais difícil. A resposta à medicação cai. Então, é muito grave esse atraso. E o principal problema é preconceito. E você consegue identificar quando uma pessoa está... Não é mentindo, mas ela tá como se fosse com um falso sintoma, porque um monte de gente fala assim, eu tô com crise de ansiedade, eu tô com depressão. Sim, aí eu consigo. Porque assim, isso quando alguém te fala isso, é algo que não é algo que você vê, né? Então, como isso se comprova, né? Se vier alguém mentir muito bem, talvez eu não consiga, porque aí a pessoa tá querendo mentir e vem com todos os sintomas. Mas alguém que fala, tô com uma crise de ansiedade, e aí eu vou perguntando o que ela sente, aí eu consigo discriminar. Olha, isso é ansiedade ou não é ansiedade, isso é um quadro de pânico ou não é um quadro de pânico e tal, isso é uma ansiedade reacional, uma situação, mas não é uma ansiedade de longo prazo. Quer dizer, sim, aí a resposta dá pra gente discriminar, sim. Porque com a pandemia eu vejo que muitas pessoas que não têm depressão ou não têm uma crise de ansiedade acaba se induzindo a achar que tem. Quem é você para dizer isso? Não, exato, porque, por exemplo... Você tá fazendo diagnóstico, velho? Não eu, mas por exemplo... Mas esse negócio de se induzindo... Não, você tirou isso, meu? Porque eu tenho pessoas que falam assim... comigo, porque eu tô me induzindo aí. Não chega, mas tem pessoas que falam assim, que com a pandemia... Não tomei não, mas com a pandemia, alguns sintomas pioraram demais. E aí se classificam, mas já foi procurar ajuda? Não fui. Mas assim, fulano tem e é o mesmo sintoma. Você entendeu? Então, não, assim, isso é muito comum, cara. Mas aí a pessoa às vezes ela já estava doente, entendeu? E a gente de fora, é muito interessante, tem pessoas com um nível de proximidade razoável, média, assim, que você convive, que eu não enxergo que a pessoa está doente. Por convivência, vida normal e tal. Porque ela tem lá os sintomas dela, ela dá conta da vida dela e não transparece na relação comigo. Então, às vezes, a gente julga, né? Você fala, o cara tem tudo, como é que tá deprimido e tal? Aí você vê o cara em público, o cara funciona super bem. Aí, do que ele vive, com as limitações que ele tem e tal, a gente não vê. Mas isso eu acho que é terrível. Por isso que eu brinquei que você estava julgando. Não, imagina. Fala, desculpa. Não, mas isso eu acho que é terrível, porque assim, quando você tem um quadro depressivo, pelo menos assim, o que eu vivi assim na prática, você primeiro, por existir um preconceito, você não pode expor o sintoma, né? É diferente de uma perna quebrada. Tua perna tá quebrada, não dá pra você falar não tá quebrada. Não tá quebrada aqui, ó, tá quebrada, entendeu? E aí você aprende a simular que você não tem aquilo, né?
Então você passa horas da sua vida absolutamente normal, assim, você aprende a fazer aquilo, né? E aí quem olha pra você fala assim, não, ele tá super bem, né? É um cara super feliz, é um cara não sei o que, só no travesseiro ali, né? Só quando você tá com você mesmo é que você percebe